O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, falou Jesus aos seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que eu o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Amar a Deus e amar o próximo, como fez o bom Jesus, é a nossa missão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para que sempre seja louvado. Estimado Padre Geraldo Gabriel, reitor da Basílica, na coordenação deste jubileu, para nós é uma grande alegria celebrar o jubileu, ainda que de forma virtual, devido aos impedimentos desta pandemia, às dificuldades e desafios que fazem parte também de uma organização como um belíssimo jubileu de 240 anos, mas a bênção de Deus é tão grande que ela perpassa o tempo, ela supera as contingências humanas e os limites geográficos para nos proteger e nos amparar. Eu penso que a nossa participação no jubileu tem 3 objetivos. O primeiro é, com certeza, agradecer, porque as bênçãos de Deus são infindas. O tempo todo a gente agradece ao nosso Deus. Desde o amanhecer, entardecer e anoitecer, o tempo todo estamos recebendo as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Agradecer. Quis o calendário deste ano, que o dia de hoje fosse uma quinta-feira. Este terceiro dia, então, de gratidão na Eucaristia, celebrada com muita fé e amor, mesmo com o distanciamento social, a gente não está distante de Deus. O segundo objetivo
é justamente essa nossa reparação diante de Deus, que é a necessidade nossa apresentada, o nosso pedido. Somos carentes. Então, estamos aqui também como filhos obedientes, como carências humanas, pedindo ao nosso Deus uma bênção e uma graça para o enfrentamento, por exemplo, desta pandemia, com todas as suas dificuldades e desafios. Precisamos do bom Jesus. Sem Ele nós não vamos vencer esta pandemia, como pede e nos dá o exemplo o Santo Padre, o Papa Francisco. E o que nós pedimos? Não é um pedido egoísta, é um pedido comunitário, é um pedido solidário pela vida do povo, pela vida de todas as pessoas, especialmente dos mais pobres, dos doentes, dos que estão nos hospitais, sendo assistidos nesta hora, por todos que deles estão cuidando, como verdadeiros anjos, amigos e próximos, amorosos neste seu cuidado. O terceiro objetivo é o compromisso que a gente abraça com este jubileu, porque este compromisso é um compromisso que nos liga ao bom Jesus, é um compromisso que nos direciona na nossa espiritualidade, que deve ser libertadora, é um compromisso que nos orienta para vivermos também a mesma missão do bom Jesus. E o dia de hoje vai falar das dimensões do amor. Primeiramente na carta de Paulo aos Colossenses. Paulo fala da comunidade que deve se resguardar nas várias atitudes que ajudam as pessoas a vencerem as diferenças, as intolerâncias, a ansiedade, tão presentes nesta pandemia, por exemplo, nos tempos atuais. Também naquela comunidade de Paulo, as pessoas tinham dificuldade de se relacionar. E Paulo, como um apóstolo, um líder, que conhece os problemas da comunidade, as picuinhas, que muitas vezes fazem parte de nossa vida, Paulo elenca uma série de atitudes bonitas que ajudam a comunidade. A bondade, ser bom para o outro, a paciência, não é? Como faz bem a paciência? Há quem diga que todo dia a gente tem que tomar um chá de paciência, não é não? Porque o chá de paciência, ele ajuda a gente a relaxar e até dormir mais tranquilo e a não revidar o mal que o outro nos faz. Então, a paciência. Paulo também falava da humildade, que nos relaciona na simplicidade. Ninguém deve se considerar melhor do que o outro e nem também cair naquele complexo de inferioridade, porque Deus nos fez de forma igualitária. Ele é o Pai. Ele não quer que os filhos fiquem violentos, inimigos, adversários uns dos outros. O grande objetivo do Pai é que os filhos vivam a fraternidade. Por isso que Paulo também fala da misericórdia, que deve reinar entre as pessoas, seja numa família ou mesmo dentro de uma casa. O amor é o vínculo da perfeição. Que frase bonita, que a gente poderia colocar como epitáfio, né? Como aquela frase que faz parte de quem viveu neste mundo, ou de quem ainda pode viver. É o epitáfio, vamos dizer, existencial. O amor é o vínculo da perfeição. Porque quando se ama, a gente passa por cima dos problemas, a gente vence as arestas e as complicações que muitas vezes vêm a nós, de todas as formas, e muitas vezes violentas, as quais a gente não espera. Por isso que o Evangelho é a grande resposta para a vivência da nossa vida neste mundo. Jesus, diferentemente dos rabinos da época, muito contrário àqueles que praticavam a lei de maneira externa, sem amor, sem humildade, sem se preocupar com os outros, faziam a religião, como condenava São Tiago, uma prática externa que não fazia parte do coração, da interioridade, da intimidade do ser humano. Então Jesus vai colocar 3 coisas importantes para nós.
A primeira, a oração. Rezar pelos nossos inimigos. Rezar pelos que não querem o nosso bem. Rezar por todas as pessoas. Não só rezar pelo meu amigo, não só rezar pelos meus familiares, não só rezar pelas pessoas do meu grupo, não. A oração, ela tem que ser muito maior. Ela reza até por quem não reza ou até por quem nos faz mal. Então, esta é a primeira orientação de Jesus para nós neste dia do jubileu. O Papa Francisco, comentando este texto, diz o seguinte, que há dois tipos de oração. A chamada oração que é mafiosa, quer dizer, você me fez o mal, você falou mal de mim, então você me paga. A gente reza para que o outro pague com a mesma moeda e o outro seja, por exemplo, prejudicado. A gente reza para que o outro seja exterminado do nosso vocabulário vital. O Papa fala dessa oração mafiosa. Você fez isso? Então você me paga. Mas o Papa também fala da oração cristã. Apesar de você ter feito isso contra mim, de ter falado de mim, de ter me prejudicado, eu rezo por você. Eu rezo para que você seja feliz. Eu rezo para que você reencontre o sentido da vida. Eu rezo por aquela pessoa que esteja tão distante de mim por causa das suas complicações, por causa da sua inveja, do seu ódio, do seu ciúme. Então nós rezamos a oração. Sempre é bom rezar. A segunda orientação de Jesus Cristo é fazer o bem. Dom Luciano comentava uma vez assim: amar é fazer o bem. O grande Luiz Orione, Santo Orione, que é o grande santo, 100 anos da entrada dele no Brasil, inclusive quem trouxe Dom Orione com a sua experiência, isto é, a participação dos orionitas no Brasil, foi Dom Silvério, aqui de Congonhas. Dom Orione falava assim: fazer o bem sem olhar a quem. Então, fazer o bem, essa é a atitude cristã de todos nós. A gente sabe que não é fácil você fazer o bem a quem lhe faz o mal, a quem só fala mal de você, alguém que coloca você lá, por exemplo, numa situação muito embaraçosa, mas você vai fazer o bem. Você vai vencer o ciclo da violência, da intolerância, que muitas vezes imperam por aí. Fazer o bem. A terceira orientação de Jesus, a misericórdia, cuja palavra miscordis, quer dizer, é o coração. É o coração quem vai definir a minha bondade ou a minha maldade. Como fez o próprio bom Jesus. Quanto mal ele recebeu, quantas bofetadas, quantas rejeições, resistências, até o último momento, ao pé da cruz, e ele não revidou, ele praticou a misericórdia, ainda pediu que nós rezássemos pelos que não nos fizeram bem. Pai, perdoai-lhes, não sabem o que fazem. Então a misericórdia é algo que vai estar presente nas nossas vidas também. E este jubileu é também uma oportunidade da gente praticar a misericórdia. A misericórdia, tanto no sentido do vocabulário, que significa no coração, mas a misericórdia através das obras de misericórdia, ao enfermo, ao sem casa, ao desempregado, como aqui se relembrava no dia do grito dos excluídos, saúde, moradia, vacina, trabalho, renda. Quer dizer, a misericórdia é o abraço do bom Jesus para conosco. E esta misericórdia é o que nós vamos viver também a partir deste jubileu. Irmãos e irmãs, vamos pensar então, como está sendo a minha vida neste mundo? Eu estou procurando
espelhar a minha vida no bom Jesus? Certa vez alguém perguntava a um sábio se o coração é da bondade ou se pertence à maldade. O sábio respondeu: meu filho, o seu coração vai ter bondade ou vai ter maldade se você decidir pela bondade ou se você se decidir pela maldade. Portanto, nós é que escolhemos, nós é que definimos a nossa conduta e o nosso comportamento. Este dia, então, vamos amar a Deus, amar o próximo, como fez o bom Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta igreja querida, em que tens o teu trono de amor, ouve a nossa oração comovida. Ouve a nossa oração, ó Senhor, Pelos montes e pelas planuras, o Brasil corra o hino dos céus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos amigos de Deus. Vamos então com o Padre Geraldo Gabriel, rogando ao bom Jesus bênçãos para todos nós. Ó meu Senhor, bom Jesus, que estás na Basílica de Congonhas, braços abertos, para acolher com paternal bondade os vossos devotos e derramar sobre todos a plenitude da vossa misericórdia. Eis-me aqui aos vossos pés, para vos oferecer, com o tributo de minhas homenagens de adoração, o mais profundo sentimento de dor e arrependimento pelos meus pecados, que tantas vezes vos ofenderam. Ó Senhor, infinita é a vossa bondade, em ouvir as súplicas daqueles que até de longínquas paragens se dirigem a vós com fé e confiança. Incomensurável é a vossa compaixão, Senhor. Animado por tantas provas de ternura paternal, lanço-me aos vossos pés, implorando a graça que desejo. E vós, Virgem Santíssima, Mãe de Deus e Mãe dos homens, a quem o bom Jesus nada recusará por vossa intercessão, alcançai-me esta graça, ardentemente vos peço. Amém. E assim, irmãos, cantando de novo ao bom Jesus. Pelos montes e pelas planuras, o Brasil corra o hino dos céus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos amigos de Deus. Jesus! Viva! Viva o nosso bom Jesus! Viva! Viva o nosso jubileu! Viva!